Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos retomar os nossos trabalhos. Então, dando sequência ao seminário A Mulher na Defensoria Pública, convidamos para compor a mesa do painel A Imagem da Mulher na Mídia, a diretora da INADEP, doutora Fernanda Mambrini, que será a moderadora deste painel. E a palestrante doutora Raquel Moreno, psicóloga, pesquisadora, especialista em sexualidade humana e em meio ambiente, milita pelas demandas e causas das mulheres e pela democratização da mídia. Muito bem-vindas. Fê, já passo a palavra para você. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos novamente a esse evento que nos traz muita satisfação realizar. Sem maiores delongas, eu passo então a palavra à doutora Raquel, que vai nos brindar com seus amplos conhecimentos. Assim eu fico inibida, gente. Vou ficar de pé, porque eu também sou baixinha. E eu queria primeiro começar agradecendo pelo convite. Fiquei muito sensibilizada, muito emocionada, porque nós estamos num lugar onde vocês talvez possam fazer alguma coisa para ajudar a resolver esse problema que nós estamos encarando já faz um bocado de tempo. Porque, afinal de contas, a mídia nos atinge a todos, né? Todos e todas, e a TV está em todas as casas, né? Portanto, ela faz a cabeça de todo mundo, né? É importante a gente prestar um pouco de atenção nisso. Se você puder me ajudar, então, vamos lá, primeiro. Então, um dos textos mais antigos que eu li, quer dizer, não é que o texto é muito antigo, mas, enfim, que se remete a uma situação anterior, era um texto do Foucault, onde ele estava descrevendo uma situação na qual tinha uma mocinha dizendo: puxa, eu produzi tanto, eu trabalhei tanto, eu me comportei tudo direitinho, eu quero dar uma saidinha para ir visitar meu namorado, por favor, deixa eu dar uma escapadinha. Eu pensei, essa mulher está presa. Mas ela não estava presa. É que, no começo da industrialização, as pessoas que trabalhavam na fábrica moravam dentro da própria fábrica e, portanto, tinham que pedir licença para poder sair um pouquinho para ir ver o namorado, né? Elas comiam, dormiam, etc. e tal, e eram treinadas, porque elas vinham do campo para os lugares onde tinha as novas fábricas e, portanto, era uma mão de obra treinada que custava muito perder. Era mais interessante que elas continuassem o tempo todo lá do que se arriscar a perder e ter que treinar outra pessoa que vai produzir mais lentamente, etc. e tal. Antes disso, Foucault também fala do tempo da realeza, né? Quando o rei era quem determinava tudo o que ia acontecer, né? Então, o rei na França, todo mundo tinha que... Todo mundo não, só quem podia, eventualmente podia chegar até o rei e dizer: olha, por favor, seu rei, fulana de tal pecou, tem que ser castigada, ou então ciclano não pecou, pode ser liberado, por favor, libere, está preso faz 15 anos, ou qualquer coisa assim. Na Inglaterra, quando começou, acabou com essa coisa do poder absolutamente centrado no rei, mas começou o Estado, de alguma maneira, embora eles tenham rainha até hoje, mas ela serve mais para atrair os turistas do que para qualquer outra coisa. E, enfim, na Inglaterra, eles acabaram determinando uma série de leis para punir uns e outros, uns comportamentos e outros considerados inadequados, né? E aí tinha, acho que 130 e tantas leis que puniam com pena de morte a transgressão, alguma coisa. Pena de morte com 130 situações é uma coisa complicada. Então, o povo se reunia e passava de casa em casa. Escuta, eu ouvi grito na tua casa ontem, o que aconteceu? Vamos resolver aqui entre nós, porque senão chega não sei quem, a autoridade, prende você, você vai ser pendurado pelo pescoço até morrer, etc. e tal, tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, avançou-se. E aí, depois de algum tempo, esses trabalhadores que estavam na fábrica puderam receber um salário e ir morar fora da fábrica. E, de alguma maneira, precisava garantir que eles voltassem, porque era economicamente mais rentável. Aí, então, passou-se a pensar, gente, se por acaso esse cidadão resolve pegar a grana que ele recebeu
e torra tudo no primeiro dia, vai no boteco e torra tudo, ele não vai voltar, ele vai procurar um outro emprego que possa lhe devolver, lhe dar grana mais rapidamente. Ou então, se ele resolver economizar e gastar esse dinheiro em 2 meses em vez de 1 mês só, porque ele quer descansar no segundo mês, eu também perco o trabalhador. Então, eu preciso, de alguma maneira, controlar o jeito como ele gasta o dinheiro que ele recebe trabalhando. E aí começou a ter uma série de normas. O bom trabalhador tem que se vestir assim. O bom trabalhador tem que tomar banho todo dia. O bom trabalhador tem que cheirar isso, aquilo. Enfim, uma série de normas que pegavam o corpo como um todo, que pegavam os hábitos dos trabalhadores e que normatizavam esses hábitos, que é para garantir que o dinheiro daria até o fim do mês e que esse trabalhador voltaria para a mesma fábrica, que é o que interessava. Depois de um tempo, o que interessava era também poder vigiar o jeito como todo mundo se comportava o tempo todo. O ideal de vigiar é o panóptico. Imaginem um presídio circular com uma torre no meio, vidro por todos os lados, e uma só pessoa sabendo que a cela número 25 apagou a luz só às 9h30, que a cela número 88 não apagou a luz, que a outra fez... Então, vigiar e, no dia seguinte, punir, né? Centralizar o máximo possível o vigiar e distribuir a punição. Mas acontece que não dava sempre para se portar dessa maneira. Mas nos lugares onde a gente tivesse uma densidade maior de seres mais ou menos iguais, era importante observar e aprender. Então, por exemplo, na sala de aula, quando tem vários alunos, o professor ou a professora descobre que, se contar uma piadinha, todo mundo ri, relaxa, etc. e tal, depois fica numa boa e aí se acomoda e ouve por mais tempo, né? Na fábrica, eu observo todo mundo trabalhando. Se tem um operário que aperta o parafuso assim e, no fim do dia, ele produz uma peça a mais, eu passo a normatizar o jeito de apertar parafuso de modo a ter uma maior produtividade. Então, as ciências sociais nasceram da observação do comportamento de lugares onde tinha muitas pessoas de perfil similar, né, e normatizando, teorizando a respeito do melhor comportamento e das coisas mais interessantes. Acontece que nós estamos vivendo um pouco o fim da divisão taylorista de trabalho. Já não tem mais a linha de produção onde cada um faz um pedaço e aí passa para o outro pedaço, para outro departamento. As pessoas chegam até, mais particularmente as mulheres, né, vão até a fábrica, pegam o tecido, vão para casa, produzem a peça e levam de volta para a fábrica. Então, já não tem mais como é que eu vou controlar, como é que eu vou ver, onde é que eu vou ver como é que ela se porta, né? Precisava, de alguma maneira, então, passar mais uma vez a alongar os braços e poder determinar como é que essas pessoas se portariam e como é que elas gastariam o seu dinheiro também, porque isso acaba determinando o jeito de se portar. Aí, quando alguém ou um grupo qualquer acaba contestando isso, o sistema, de alguma maneira, pinça esse comportamento, desterritorializa e ressignifica. Vamos lá. Eu sou geração 68, eu entrei na faculdade em 68. A gente fugia da polícia, fazia passeata, mas fugia da polícia. Então, e era o começo da sociedade de consumo. Então, a gente, e mais os hippies todos do mundo inteiro, protestavam contra a sociedade de consumo. E, para protestar contra a sociedade de consumo, a gente usava uma calça rancheira, velha, desbotada, que hoje é stonewashed, cuidadosamente rasgada e que custa os tubos nas lojas. O que aconteceu? Já não é mais um protesto contra a sociedade de consumo. Faz parte, é uma peça a mais explorada pela sociedade de consumo. A gente fugia, porque a gente tinha que fugir da polícia, volta e meia, então a gente ia de Keds, que era melhor para correr. Hoje nós temos 28 marcas diferentes de tênis, né? Já não é mais Keds, tá? E o que vale é a etiqueta, ou seja, repensou de novo e deu um novo significado àquilo. E o sistema que tem um estômago de avestruz costuma fazer isso, exatamente esse processo, esse procedimento. Mas, enfim, um outro momento importante em termos de como controlar o comportamento de todo mundo se deu depois da Segunda Guerra Mundial. Os americanos, os aliados, né, venceram a guerra,
E aí olharam para o continente ali, vizinho, na Europa, e disseram, gente, vocês estão com a indústria de vocês absolutamente aos pedaços, né? Porque a guerra aconteceu no território de vocês e não no nosso. Então, como nós somos solidários a vocês, nós vamos fazer o seguinte, a gente vende para vocês tudo o que vocês quiserem, precisarem consumir, enquanto vocês reerguem as fábricas de vocês para poder produzir tudo de novo. Agora, que queijo que eles iam vender para os franceses? Né? Que azeite eles iam vender para os portugueses? Que vinho eles iam vender para os espanhóis? Né? O que eles queriam era vender os produtos que eles fabricavam. Né? Resultado, naquele período, nós tínhamos o nascimento, inclusive, do cinema, e cinema em preto e branco, né? E aí passaram a divulgar o American Way of Life. Todo mundo queria ser igual ao American Way of Life, a uma família americana. Morar numa casa, num campo, ter 2 filhos, 2 carros, e hoje todas as crianças do mundo inteiro comem sucrilhos Kellogg's no café da manhã. Tá? Pasteurizaram o gosto de absolutamente todo mundo. Através da mídia, que começou com o cinema, mas não ficou só no cinema. A imprensa, que tinha um outro papel, uma outra função, também passou a fazer propaganda. Rádio, televisão, etc. e tal, também passaram a fazer, baratearam em termos de serviço, e, em vez de dar voz a quem não a tem, eles acabaram se transformando, né? Eles não são mais o quarto poder, mas eles se transformam num poder a serviço do capital, de alguma maneira. Né? Próximo. Bom, então, a mídia não é o quarto poder, mas ela depende e complementa o poder econômico e o poder do Estado. E aqui, nesse país onde nós vivemos, a gente sabe o papel importante que ela está fazendo nesses últimos tempos políticos, né, se alinhando a outros poderes. Então, nesse sentido, mais do que promover a democracia como contraponto a outros poderes e interesses, na verdade, ela instrumentaliza esses outros poderes e interesses, através da formação de valores e de modelos, e é importante isso de valores e modelos, através do estímulo ao consumo e através da produção e utilização para fins políticos de pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião, notícias que são selecionadas de um jeito ou de outro e que acabam um pouco fazendo a cabeça das pessoas. Bom, enfim, os meios de comunicação contribuem para o bom funcionamento do sistema capitalista, porque fornece consumidores aos anunciantes, e eles dependem do dinheiro dos anunciantes, né? Preconizam um estilo de vida com base no consumo e produzem informação econômica mais centrada nos interesses dos negócios do que na economia social, ou nas relações de trabalho, ou nas consequências negativas das decisões dos homens de negócio. E desempenham, assim, um papel político. Né? Eles acabam, enfim, fazendo essa história. O conceito de democracia, liberdade de expressão, de comunicação está em disputa. Né? Ele é pensado, desterritorializado, ressignificado. Por exemplo, eu participei, em 2009, da Conferência Nacional de Comunicação. E nós elaboramos uma série de normas e de coisas que a gente queria que acontecesse para democratizar a comunicação. Esse encontro foi organizado tripartite. Tinha representante dos donos de meio de comunicação, do governo e do movimento social. Né? No último dia, o pessoal de TV puxou o carro e foi embora. 15 dias depois, eles fizeram um seminário bancado pelo Instituto Millennium, que é um instituto que tem capital americano, né? E questionaram o resultado das coisas que a gente fez. Por exemplo, entre outras coisas, a gente pedia democratização da mídia, que todo mundo tivesse acesso, que tivesse diversidade e pluralidade, como a mídia diz que tem que ter, diversidade, ou seja, mostrar vários modelos e não um modelo único. Pluralidade, quando você coloca uma notícia, você entrevista pessoas de diferentes pontos de vista, para que o telespectador ou leitor possa formar a sua própria opinião a partir da diversidade desses pontos de vista.
E, finalmente, nós, mulheres, acabamos arregaçando as mangas e dizendo nós também queremos o controle social da imagem da mulher nos meios de comunicação. Né? Beleza. Porque o que a gente sabia com relação à imagem da mulher? A gente sabia, em primeiro lugar, a cada 2 anos a Unesco faz uma pesquisa internacional em vários países e o Brasil faz parte da amostra. Segundo, com relação a isso, elas observam, quem colhe os dados, observa os espaços ditos sérios da TV, como o telejornal, por exemplo. Aí observaram que as mulheres aparecem no telejornal em 18% dos casos. Nós somos 52% da população. Se a gente só aparece em 18% dos casos, é porque a gente não está fazendo nada? Não sei. E quando aparece, basicamente aparece como testemunha ou como vítima. Se tem que entrevistar um especialista a respeito de um problema qualquer, o especialista acaba sendo um homem. Né? Dizem que nos outros países do mundo, quando nas redações você encontra uma maioria de mulheres, as mulheres passam a ocupar um espaço maior enquanto especialista nas notícias. No Brasil, nós já temos uma maioria de mulheres nas redações dos jornais. Mas o que aconteceu foi que o salário baixou. E a quantidade de mulheres nas notícias não mudou. Continua sendo mais ou menos igual, porque ou você faz o que o patrão manda, ou você perdeu o emprego, e isso não interessa. Na verdade, o que a mídia tenta fazer o tempo todo é produzir uma atitude frente ao governo e criar consumidores para os seus anunciantes. Vocês reconhecem essas duas coisas aqui? Dá para reconhecer, né? Aqui no Brasil, nós temos 6 famílias que são donas de todos os meios de comunicação. Né? E, no entanto, nossa Constituição diz que o monopólio é proibido. E nós temos um monopólio, oligopólio, que fica na mão de 6 famílias. E essas 6 famílias, elas determinam o que nós vamos ver e o que nós não vamos ver, e o que é que nós vamos pensar sobre aquilo que eles decidem nos mostrar. Né? Então, por exemplo, eu lembro de uma greve de professores em São Paulo, que toda sexta-feira eles faziam passeata pela Paulista. Eu fiquei sabendo que tinha greve de professores porque a Globo disse, puxa, o trânsito na sexta-feira fica um inferno, porque os professores estão ocupando a avenida. Agora, qual é a situação desses professores? O que eles estavam reivindicando? Quanto é que eles estão ganhando? Qual é a demanda? Isso simplesmente não aparece. Né? As mulheres tratam as mulheres como tratam os outros movimentos sociais. Então, por exemplo, dia 8 de março, esse ano não foi assim, porque nem isso aconteceu. Dia 8 de março, cada emissora de TV chama uma mulher para entrevistar. Eu lembro de ter ido numa emissora faz alguns anos atrás. E aí eu lembro de 2 episódios. Né? O primeiro deles é que, sim, no primeiro deles, o presidente dos Estados Unidos estava aqui no Brasil. E aí a passeata incompridou e teve os black box que resolveram ocupar as 2 pistas. A polícia não gostou, a polícia começou a reprimir, a gente foi correndo, e aí na fila da frente tinha as cadeirantes que a gente estava empurrando, e fomos até o vão do MASP, e o vão do MASP chega no lugar onde você cai se você não parar a tempo. Né? Eu estava louca para falar disso. Mas o entrevistador queria muito que eu falasse de beleza. Fala da beleza da mulher. Olha, a beleza está cansada, eu queria falar de outras coisas. Não, por favor, vamos voltar ao assunto. A outra vez, o ano seguinte, eu fui falar, e qual é a demanda que o movimento está levantando? Olha, nós estamos levantando a questão do salário, precisamos ter um salário igual para trabalho igual. Ele falou, de novo? Mas vocês já pediam isso o ano passado. Pois é, meu senhor, a gente já pedia, mas não conseguimos ainda, né, meu? Então, a gente tem que repetir, fazer o quê? E é nessas oportunidades que a gente tem espaço. Agora, eu vou mentir se eu disser que não tem mulher na televisão. Claro que tem mulher, porque eles precisam das mulheres por alguns motivos. Primeiro motivo, mulherada faz a cabeça dos filhos. Né? Precisa fazer a cabeça dela. 2, é preciso que ela faça a cabeça dos filhos. Então, é importante passar valores relevantes para o sistema, né? De modo a que a gente reproduza isso. Então, por exemplo, passa uma novela.
E na novela você tem uma mulher que é mais saidinha, que transa com mais de uma pessoa. No fim da novela, ela acaba sendo punida, encarcerada, louca, presa, qualquer coisa, né? E a outra, que é comportadinha, acaba casando com um homem rico e sendo feliz para sempre. A mensagem que se passa, por mais que a gente tenha uma linguagem artística elaborada, sofisticada, etc. e tal, passa esses valores. Eu lembro de uma outra novela mais antiga, onde tinha um rapaz que batia na mulher com uma raquete. Não sei se vocês lembram como é que chama isso. Isso tal. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre um outro assunto e eu aproveitei, quando eu estava passando pelos bairros onde eu estava, dizendo, olha, você assiste essa novela, o que você acha disso? E aí eu me dei conta. A mulherada dizia, faz 18 capítulos que esse cara bate na mulher com a raquete. E ela nem sequer para pegar o telefone e ligar para 0800. No último capítulo, ela ligou para o 0800. Mas, durante 18 capítulos, ele batia nela impunemente. O que é que foi fortalecido na sociedade? Que pode bater impunemente, né? De vez em quando acontece alguma coisa. Então, precisa passar valores para as mulheres. 2, as mulheres são responsáveis por 80% das decisões de consumo. A gente compra a fralda do neném, a cueca do marido, a comida para todo mundo e o creminho para não ficar enrugada nunca, né? Verdade que não funciona, mas, enfim, a gente compra, porque diz que tem que comprar. Tá? Então, nós somos as decisoras de consumo. E como eles precisam de consumidores para os seus anunciantes, eles têm que se dirigir a nós. Eles não podem nos ignorar. Então, eles nos focam o tempo todo. Tá? Mas como é que eles nos focam? Primeiro, invisibilidade seletiva, reprodução dos padrões, interesse, sistema semelhante, papel especial, mulher na sociedade de consumo. Primeiro, padrão de beleza. Padrão de beleza que eles nos impõem é absolutamente autoritário, né? A gente tinha, até pouco tempo atrás, ela agora está meio aposentada, Gisele Bündchen, como padrão de beleza. Ela é linda, ela é ótima, ela é esportista, e isso foi uma mudança quando ela passou a ser o modelo de beleza. Mas, gente, ela parece mais uma mulher alemã do que uma mulher brasileira. Né? A mulher brasileira é uma mistura de raça, magra, gorda, menos peito que as americanas, mais ancas, cor de pele diferente, loira, né? Esquisito. Num outro momento, a indústria passou a focar uma classe ligeiramente mais baixa para vender os seus produtos, porque eles descobriram que, se ganhassem com um preço um pouquinho menor de sabonete, de seja lá o que for, numa escala muito maior, eles, no fim das contas, estariam ganhando mais do que se vendesse um produto mais caro só para uma classe mais alta. E aí, ó, surpresa, baixando ali em termos de classe social, perceberam que tinha uma maioria de negros, né? Aí, como é que vai fazer com que a mulher negra se identifique e compre aqueles produtos? Aí apareceu Thaís Araújo, né? Thaís Araújo, nos primeiros momentos em que ela apareceu, ela é linda, ela é ótima, é muito legal que tenha aparecido uma mulher negra, né? Mas ela começou a fazer do cabelo crespo dela cachos. Hoje voltou a ser crespo, mas teve a fase na qual ela fez isso. Ou seja, Thaís Araújo estava tão distante da diversidade e da beleza da mulher negra quanto Gisele Bündchen estava distante do padrão da beleza real das mulheres brancas. Por quê? De propósito. Porque aí a gente olha, a gente diz, se a gente é pequenininha, a gente diz, quando eu crescer, eu quero ser assim. Se a gente é grande, a gente se olha no espelho e diz, pô, tem uns quilinhos a mais aqui, tem uma cinturinha a menos ali, comi demais hoje, cabelo precisa tingir de loiro, onde é que já se viu, né? E você introjeta esse padrão e você quer ser assim quando você crescer ou você quer ser assim o tempo todo. E os produtos que nos vendem dizem que nós vamos ficar parecidos com a Gisele Bündchen e a Thaís Araújo se a gente comprar aqueles produtos. Mentirinha! Mas a gente cai, né? E mais do que a gente cair, os homens estão caindo nessa também, né? Os homens, de repente, estavam no local de trabalho, senta, conversa, trabalha, e de repente, passou uma mulher, de repente passou outra, de repente passou outra,
E no gabinete do gerente tem uma gerente. Gente, por que a mulher foi promovida e eu não? Né? Aí ele passou a olhar. Bom, eu vou sempre com o mesmo uniforme, ou de macacão todo dia, ou de terno e gravata todo dia, certo? As mulheres não. Um dia estão de saia, um dia estão de vestido, um dia estão de vermelho, um dia estão de branco, um dia estão de roxo. Não dá para ignorar, você percebe, né? Você vê. E se você estiver ocupado trabalhando, você sente o cheiro dela passando, porque ela usa perfume. Então, ela é mais notada do que eu. Será que eu não preciso prestar mais atenção nessas coisas e melhorar minha aparência também? Aí diz que os homens começaram a investir na sua aparência. Né? Em casa, usaram o creminho da mulher ou o creminho da mamãe. E a mulher dizia, muito bem, meu filho, você está se cuidando, que coisa boa. Agora, essa barriguinha de cerveja, você precisava cuidar também, de algum jeito. Mas a barriguinha de cerveja dá status, é outra história. E aí, quando acaba o produto, acaba o creminho, vai comprar onde? No supermercado, onde você vai comprar produto cosmético, é um lugar eminentemente feminino. Né? Fica meio inibido um homem no meio desse espaço. Resultado, hoje nós temos lojas e espaços que vendem cosméticos para os homens, certo? E os homens hoje representam 30% do mercado de consumo de cosmético, de tintura, de cirurgia plástica, de academia, e são o segmento que está crescendo mais rapidamente, no qual a indústria vai passar a investir fortemente. Então, quem sabe daqui para frente, nós vamos sair de mãozinha dada com os homens, lutando contra essa ditadura da beleza, que, na verdade, serve só para vender produto que não tem nada a ver com nada, mas que nos vendem com a promessa de felicidade. Né? Porque você vai ficar... Não é que você vai ficar mais bonita, ou que você vai ficar mais parecida com fulano. Não, é que assim você será feliz. E essa coisa de felicidade é uma coisa instantânea. Né? É um gozo instantâneo. Por exemplo, quando um homem economiza, ou faz não sei o quê, ou trabalha, para poder comprar um carro. Ele compra o carro e ele acha que na primeira esquina vai entrar uma loira estonteante. Aí, na primeira esquina não entra ninguém, na segunda esquina não entra ninguém, e daí vai, e aí ele percebe que, cadê minha loira? Sumiu, né? Não está aqui. Aí ele diz, vai ver que é porque eu não comprei o carro mais caro. Ou então vai ver que é porque eu vou ter que renovar esse carro no ano que vem. E aí assim vai. No momento da compra, é um momento de gozo intenso, de felicidade imensa. E passa rápido, né? Logo em seguida, você tem que continuar correndo atrás daquele produto e da felicidade que ele te prometia, mas que ele, de fato, não entregou. Né? Então, primeiro, o padrão autoritário de beleza. Vamos embora. Segundo. Assim, eu só queria dizer que nossa indústria cresceu, nós somos a segunda maior indústria de cosméticos, de produtos de beleza do mundo, né? Só superado pela China, onde tem muito mais gente do que aqui. Né? E nós crescemos bastante com essa propaganda toda. E as jovens, triplicou nos últimos anos a quantidade de adolescentes que fazem cirurgia plástica por motivo meramente estético. Tá? Não é nenhuma correção que precisa. E quanto às mulheres, o que está na moda ultimamente é a cirurgia do grande lábio vaginal. Eu não sei qual é o padrão de beleza do grande lábio vaginal, mas eu sei que tem médico enchendo o bolso de dinheiro com isso, porque muita mulher está fazendo essa cirurgia. Próximo. Olha, o padrão de beleza mudou ao longo do tempo. Essa primeira é uma Vênus de pedra, é da Idade da Pedra. Né? Era quando, para ficar gorda assim, ela devia comer muito. No momento no qual achar comida era uma coisa difícil. Portanto, ela devia corresponder a um padrão fantástico de beleza, em que todo mundo trazia comida para ela, e ela ficou desse jeito, e esse era o padrão idealizado. Depois, aos poucos foi emagrecendo. Eu devia ter nascido em 1538, que eu sei um padrão de beleza. Mas, enfim, não foi, então mais para cá. E como vocês veem, vai ficando cada vez mais branco, cada vez mais loira e cada vez mais magra. Próximo. Aqui embaixo surge o cinema em preto e branco, e
no filme preto e branco, o cabelo loiro dá um contraste melhor. E loiro platinado, então, dá um contraste melhor ainda. Foi quando as loiras entraram na moda e nunca mais saíram. Tá? Próximo. Aqui eles usam para fazer propaganda de qualquer coisa. Primeiro quadro, eu pensei que fosse a Gisele Bündchen falando da questão indígena. Não, ela está vendendo uma sandália. No segundo quadro, eu não sei bem o que ela está vendendo. E no terceiro quadro, ela está vendendo a necessidade de economizar água, porque senão o vestido dela vai secar e ela vai ficar nua. Então, precisamos economizar água, senhoras e senhores, certo? Próximo. Aqui é uma banca de jornal que fica na esquina da minha casa. Meu filho já cresceu, mas ele passou por essa esquina durante anos. Eu acho que parece mais um açougue do que uma banca de jornal, porque tem pedaços de corpo, né? Peito, bunda, etc. e tal. Não faz o menor sentido. Próximo. Aqui é uma propaganda, um outdoor que apareceu na Espanha, Dolce & Gabbana, e as mulheres espanholas disseram, pô, isso é um estímulo ao estupro. E os produtores disso disseram, vocês não entendem de arte, isso é maravilhoso. Bom, elas brigaram, e conseguiram que se tirasse esse outdoor do ar. Pouco tempo depois foi para a Itália. Na Itália, sumiu mais rapidamente. Aqui no Brasil não chegou, mas se chegar, gente, nós temos que chiar, porque não faz sentido. Próximo. Cinema pornô em qualquer esquina, qualquer moleque, qualquer menina também assiste, vê essas coisas. Próximo. Nas revistas masculinas, os ângulos da mulher que eles acham que os homens mais apreciam. Próximo. Revista feminina, 487 dicas de moda e beleza por mês. Gente, a gente não vai ter tempo sequer de ler essas coisas todas. Próximo. E cada centímetro do seu corpo tem que ser cuidado. Eu descobri no outro dia que é celulite. Celulite existe, o termo celulite existe faz mais ou menos uns 100 anos. E a definição é a seguinte, se você se belisca e a pele acaba tendo uma aparência de casca de laranja, é porque você está com celulite. Aí você pode fazer cirurgia, comprar produto, etc. e tal, fazer um monte de coisa. Só que, finalmente, eu me reconciliei com a celulite. Primeiro, eu queria quem inventou isso, que vai beliscar a própria bunda, porque não faz sentido. Depois, eu fui ver o que é celulite. Eu descobri que, quando a gente tem excesso de gordura, ele se deposita em algum lugar e ele forma celulite, no caso das mulheres. No caso dos homens, essa gordura se deposita nas veias e artérias. Por isso que eles estão mais sujeitos a acidentes cardiovasculares do que nós. Então, viva a celulite, tá, gente? Próximo. Aqui, ó, carnaval, quem é sua musa, qual o bumbum melhor do carnaval, não sei quanto, e assim vai. Não é este carnaval, porque esse carnaval foi mais politizado, deu problema no Rio, aquela escola Tuiuti, né? Foi outra história, mas esse é mais antigo. Próximo. Então, aqui esse é de 2013, vote nos bumbuns mais bonitos do carnaval. Próximo. E, enquanto isso, nós temos um presidente não eleito que nos diz que a gente tem que ser bela, recatada e do lar. Né? Eu tenho uma amiga que disse, olha, eu vou comprar alguns termos disso. Eu sou bela, despachada e do bar, tá bom? Gostou? Então use. Enfim, é isso que eles querem, né? Eles censuram o jornalismo, censuram... enfim, vão cortando absolutamente tudo que tem para cortar e dizem as coisas mais absurdas com relação às mulheres. Né? Primeiro, tem um machistério. Né? Que bom, talvez não tivesse mulheres tão afinadas com o golpe que eles deram e só tem os homens mais velhos que estão topando essa história. Mas, enfim, não tem, é um machistério. 2, o ministro da Saúde, não, um ministro qualquer, ou ele, Temer mesmo, disse que a função mais importante das mulheres é fiscalizar o preço dos produtos no supermercado. Ninguém falou disso até agora, gente. É a função mais importante da mulher, tá? Para eles. 3, o ministro da Saúde disse, as mulheres vão mais no médico porque elas não têm o que fazer. Não porque elas cuidam da saúde dos filhos e empurram o maridão para cuidar da saúde também. Não, é porque elas não têm o que fazer.
né? Acho que eles não sabem direito o que é mulher, mas vamos embora. Teve gente que tentou reagir ao padrão de beleza. Essa é uma revista de reação à ditadura do peso, né? Logo depois dessa revista, vejam o que apareceu. Esqueça, a preferência dos homens nunca irá mudar. Você tem que comer iogurte light. Por mais linda que seja essa mulher, né? American Beauty, beleza americana, ela imita um pouco a cena, mas não, tem que ser magrinha, senão não pode. Próximo. E magrinha, 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 tem modelos que morreram por anorexia, né? Na França, recentemente, resolveram que a mulher tem que ter um determinado peso ou tem que trazer um atestado médico provando que ela está saudável. Porque eles mediram o impacto da ditadura da magreza sobre a saúde pública e chegaram à conclusão que é a maior causa-morte das jovens. Aqui a gente não tem essa medida, mas é complicado, né, gente? Próximo. Tanto é que tem essa modelo que posou aqui dizendo no anorexia, né? No, enfim, não anorexia. Tentando fazer propaganda disso. Bom, além do padrão de beleza, o que a mídia faz além disso? Primeiro, a violência. Falamos de violência hoje de manhã, né? A mídia ou banaliza ou espetaculariza a violência. Banaliza como? De tanto mostrar, de tanto ver na TV, de tanto ver em todos os... que a gente nem percebe, a gente percebe metade das coisas que são violentas que a gente percebia antes. O resto incorporou na cultura, fortaleceu na cultura. Segundo, se tem uma figura famosa envolvida no episódio de violência, aquilo passa mais do que a novela das 8. O goleiro Bruno, o rapazinho lá no ABC que sequestrou a namorada e acabou matando ela, aparece mais frequente, aparece porque dá audiência. E o que eles querem é audiência. E como eles falam isso, eles fazem isso não crítica, sem nenhuma crítica, isso acaba fortalecendo, banalizando, naturalizando a violência na cultura, em vez de fazer um papel contrário a isso. Tá? Tem a violência simbólica também, gente. O que é a violência simbólica? É a reprodução de estereótipos e de preconceitos, né? O Faustão, no domingo, faz uns 2 meses atrás, ele dizia, pô, tem mulher que apanha do marido e continua porque acha que vai mudar o marido. Vai ser enfermeira se você quer mudar o mundo. A gente pediu o direito de resposta. Não conseguiu o direito de resposta. Mas o Faustão se desculpou de alguma maneira, contando uma outra história no domingo seguinte. Mas sai a maior bobagem com a maior naturalidade, simplesmente reforçando essa violência e, enfim, simbolicamente. Efeitos e consequências, a influência na cultura, o impacto na formação da subjetividade, eu quero ser assim quando eu crescer, o bloqueio no avanço das nossas demandas e a naturalização e prolongamento das diferenças, da violência de gênero, dos estereótipos e dos preconceitos. Próximo. Loiras e negras. No Brasil, tem mais loiras na TV do que na TV francesa. A população francesa é predominantemente loira, tá? Mas lá o padrão de beleza é uma morena de cabelo cacheado. E aqui é uma loira de cabelo liso. É justamente para a gente ter que nem a cenoura do burrinho, para a gente correr atrás e não alcançar. Tá? Na sociedade de consumo é um critério de existência. Eu lembro de ter feito pesquisa com a população negra, e aí com gente adulta e com criança. Os adultos diziam, eu não me vejo na TV, quase. Né? Se eu não me vejo na TV, nem nos comerciais, e muito pouco nos comerciais, é porque eu não existo. Como é que é isso? Uma sociedade que retrata absolutamente todo mundo que é relevante, não me retrata? E as crianças diziam, não tem um super-herói para mim. Agora tem no filme, né? Estão lançando o filme. Mas, enfim, não tem super-herói, não tem um médico negro, não tem um professor negro, não tem alguém que eu possa olhar e dizer eu quero ser assim quando eu crescer. Está faltando modelo. Está faltando modelo. A Zezé Mota, um belo dia, me contou que ela foi convidada a posar numa foto para uma propaganda de um tecido estampado. O publicitário achou que num corpo negro ficaria muito bonito, embrulhou ela e esticou o tecido, tirou a foto e mostrou para o cliente dele. O cliente dele falou, está lindo, eu vou te pagar, mas eu não vou usar essa foto.
Por que você não vai usar essa foto? Eu não vou usar porque minhas consumidoras não vão querer se identificar com uma mulher negra. Ou seja, num país onde tem preconceito racial não oficial, explícito e com toda, enfim, oficialmente assumido, é complicado, né? E acaba acontecendo esse tipo de coisa. Falta modelo e a autoestima vai embora. Mas acontece que a propaganda no Brasil trabalha com ideal, não com a informação. Propaganda se divide em high-touch e high-tech. High-tech é alta tecnologia, quando eles dão muitas dicas tecnológicas, e high-touch quando envolve emoção. No Brasil, eles trabalham com high-touch, emoção. Eles têm que nos emocionar para a gente comprar os produtos. Pelo menos eles acham que são mais eficientes assim. Mas nós temos uma classe média negra crescente, nós temos um nicho de consumo interessante, nós temos interesse em consumidor, inclusive de baixa renda, tínhamos pelo menos, não sei, porque agora o capital vai mais aplicado em dinheiro, em papel lá fora, né? E nós temos modelos que são absolutamente estreitos. Próximo. Deu problema no computador. Tá bom. Diante disso, a gente, na conferência de... Isso é o padrão de beleza, tá? Mas fora o padrão de beleza, tem também o seguinte, os movimentos sociais não têm as demandas deles colocadas, né? Nós, as mulheres, estamos em todos os lugares hoje. Mas, portanto, é uma questão transversal. Qualquer que seja o campo que você vai analisar, tem que ter uma análise a respeito da situação das mulheres. E, no entanto, boa parte desses espaços não estão adaptados à nossa presença. Eu estava contando, não lembro mais para quem hoje, que eu conversei com um homem um dia no aeroporto e ele me contou, eu vim aqui para receber minha mulher que veio de uma reunião de trabalho lá fora. E eu trouxe meu neném, né? E o neném estava cheirando mal, achei que estava na hora de trocar fralda. Você sabe que eu me dei conta pela primeira vez que só tem fraldário no banheiro feminino? É verdade, certo? Falta se adaptar ao fato das mulheres estarem indo trabalhar e dos homens estar com as crianças, né? Não tem. No parque não tem, na condução, enfim, tem vários desses lugares onde nós estamos, não tem solução ainda, não tem adequação ainda para a presença das mulheres. E, em vez de avançar nesse sentido, na verdade, está se retrocedendo, nós estamos perdendo direitos, né? Por exemplo, a questão da violência, de novo. A gente descobriu que os homens autores de violência, muitos dos homens autores de violência doméstica, vivenciaram violência em casa quando criança. E, num primeiro momento, ficaram traumatizados. Num segundo momento, não tendo com quem discutir, cresceram e acabaram naturalizando. Se papai batia na mamãe, por que eu não posso bater na minha mulher? É minha. Eu sou o rei do castelo, afinal de contas. Ou então, a história que tem, que eu ouvi contada, olha, eu pego um ônibus, 2 horas chacoalhando para ir, eu chego lá, eu vendo sapato, a madame pediu para ver 28 pares de sapato e não comprou nenhum. O chefe olhou feio para mim, mas eu não podia responder. Aí voltei de novo a chacoalhar no ônibus, cheguei no meu bairro, desci, fui no boteco tomar cerveja com os amigos, e eu chego em casa e a mulher ainda reclama que eu estou chegando essa hora. Aí não teve jeito, aí eu descarreguei nela, né? Ou seja, é a válvula de escape do sistema, porque ele descarrega nela e ele volta bonzinho para o mesmo cotidiano no dia seguinte. Convém ao sistema essa violência de gênero, né? Porque ela mantém todas as coisas no devido lugar, mas não convém a nós, né? Nem a nós mulheres, nem a nós trabalhadores, nem a nós que queremos um mundo melhor, né? Então, não faz sentido. As demandas, queremos, então, nós, em função dessa violência que a gente vive, a gente resolveu pedir a inclusão da discussão de questões de gênero no Plano Nacional de Educação. E nós chegamos até o último momento. No último momento, caiu em tudo quanto é canto. A bancada evangélica resolveu, alô, tem que derrubar, porque essa ideologia de gênero, né, ela provoca pedofilia. Na sala de aula, a professora pode dizer para o seu filho que ele é gay, e ele vai acreditar nela. Que coisa mais absurda. Resultado, caiu. Né? Na PEC 181,
vocês estiverem acompanhando, né, era para estender a licença maternidade em caso de bebê prematuro, e eles acabaram colocando direitos desde a concepção. Ou seja, se a mulher corre risco de vida com uma gravidez, se a gravidez é fruto de estupro, ou se o feto é anencéfalo, que são os 3 casos permitidos por lei, se passar a PEC 181, não são mais permitidos por lei. E eles ainda dizem que é em defesa da vida. Gente, da vida de quem? Porque se a mulher corre risco de morrer se levar a termo a gravidez, que vida que eles estão defendendo? Porque o feto não vai nascer e a mulher vai morrer, né? Então, na verdade, tem mais esse direito. Direitos do trabalhador, a reforma trabalhista, atinge absolutamente todo mundo e nós também. A Previdência, diz que o Temer andou fazendo pesquisa qualitativa, eu trabalho com pesquisa qualitativa, e ele descobriu que a população é contrária a privilégios. Então, ele vai apresentar no devido momento que a reforma da Previdência é para acabar com o privilégio dos professores que aposentam mais cedo, dos funcionários públicos que recebem integralmente o salário e das mulheres que aposentam 5 anos mais cedo e vivem mais tempo. Isso de vive mais tempo é o fim da picada. A gente vai ter que dar um tiro quando chegar uma hora qualquer. Então, isso são todos os privilégios que ele vê e são os privilégios que ele vai trabalhar. Porque os outros, os que a gente considera privilégios, provavelmente não vai nem citar, né? Então, as mulheres estão perdendo todo mundo está perdendo direito e as mulheres estão perdendo mais ainda os seus direitos. Por isso nós pedimos... voltou. Sobe, vai embora. Isso já foi. Já foi. Então, violência, já falou também, vamos embora. Vamos embora. Para aqui um pouquinho, depois eu volto aqui. Então, nossos direitos não estão sendo... Nós estamos perdendo os direitos já adquiridos, nós estamos com menos direitos ainda, todo mundo, junto com todo mundo, e nós estamos não avançando. Tem outros países que estão avançando. Vocês viram a greve no dia 8 de março, greve das mulheres na Espanha? Linda. Linda. Levou 1 ano planejando, parou todo mundo. Os homens tomaram conta das crianças ou foram lá apoiar. E a greve foi de trabalho doméstico e de compra, de consumo, né? Pararam absolutamente tudo. Em 1975, a Islândia fez a mesma coisa, né? E faz alguns meses, a Islândia também, as mulheres pararam de trabalhar às 3h45, porque disseram, o nosso salário só paga até aqui. Aí as francesas ficaram encantadas, disseram, nosso salário só paga até novembro. Nós vamos parar de trabalhar em novembro esse ano, né? E assim foi. E na Islândia agora nós temos uma ministra do Trabalho, que é de esquerda e é feminista, e que está cobrando de todas as empresas a prestação de contas de quantos homens, quantas mulheres, quanto você gasta, e aí ou tem advertência, ou tem multa, ou tem cassação do direito de trabalhar, se não estiver pagando salário igual para trabalho igual. Eu vi ontem que parece que me escapa o nome dela, é presidente do PT e é senadora também? Isso. Gleisi Hoffmann apresentou um projeto de lei dizendo que homens e mulheres têm que ganhar a mesma coisa pelo mesmo trabalho. Parece que não estava explícito em nossa lei. Talvez seja por isso que os patrões se enganam e acabam pagando menos para nós. Pode ser, né? Pode ser que tenha que explicitar, não sei. O fato é que tudo isso acontece e tudo isso não é refletido na mídia e a gente precisava fazer alguma coisa para que a população tomasse conhecimento disso. Belo dia escrevi para uma rede de jornalistas, rede de periodistas com visão de gênero, e perguntei, em que país existe controle social da imagem da mulher na mídia? Porque a TV diz que isso de controle social é censura, que eles são a favor da liberdade de comunicação. Eles esquecem de dizer que eles só são a favor da liberdade de comunicação comercial, e não toda ela, né? E aí eu recebi de 13 países e mais a União Europeia, né? E sintetizei mais ou menos tudo o que acontece. No Brasil,
Nós temos a Lei Maria da Penha, cujo último parágrafo diz que nós devemos utilizar a mídia para poder implementar a igualdade e o fim da violência. Nós não utilizamos a mídia para essa finalidade. E, no entanto, a Lei Maria da Penha é absolutamente badalada no mundo inteiro. Nós tivemos um encontro em Belém do Pará, aqui na nossa terra, onde se falou também da igualdade de gênero, etc. e tal, e nós somos signatários. Assim como nós somos signatários de direitos humanos, signatários de todos os acordos internacionais, inclusive do Acordo de Pequim, que tem a letra J dizendo que nós temos que utilizar a mídia para estimular a igualdade entre homens e mulheres, e que hoje faz 20 anos e que nós mais regredimos do que fazer qualquer outra coisa. Nós temos tudo isso, nós somos signatários disso tudo, mas nós não fazemos absolutamente nada, nada com isso tudo, né? Poderíamos, eventualmente, tentar implementar. Alguns países que fazem coisas interessantes. A Espanha. Na Espanha, um belo dia, tinha um casal de atores, ou gente famosa, que se separou, e um cara que tem um programa de TV juntou os dois no programa de auditório e reconciliou os dois. Uma semana depois, ele matou ela. Aí a prefeita de Barcelona chamou a mídia, chamou o movimento social, chamou não sei o quê, e disse, olha, vamos estabelecer umas regras? Vamos. Quais são? 1, a mídia pode falar de qualquer caso de violência de gênero, desde que preserve a identidade da vítima. 2, preserve a identidade do autor da violência até que se prove que ele é autor da violência. 3, que tenha alguém junto ali que seja entrevistado, toda vez que se dá uma notícia, para dizer quais são as políticas públicas e os caminhos que tem para escapar dessa violência. E 4, que acompanhe o caso até o fim para provar que a violência é punida, porque, senão, reforça em vez de inibir. Isso na Espanha. Na Argentina, a Kirchner fez o seguinte, o espectro eletromagnético, segundo a nossa Constituição também, pertence ao povo brasileiro, lá pertence aos argentinos. Ela dividiu em 3 partes iguais. Uma parte é das empresas, uma parte é do governo e uma parte é do movimento social. Partes iguais. E a grana que o governo dá para anunciar também é dividida em 3 partes iguais, de modo que o movimento social tem 30% do espectro eletromagnético e 30% da verba do governo para produzir programa. E tem também um órgão que recebe queixas e que observa e que pune, etc. e tal. Aqui nós só temos o CONAR, o órgão de autorregulamentação dos publicitários, que serve aos publicitários mais do que a gente, né? Então, na Argentina, eles colocaram também o seguinte, não pode reproduzir violência sexual, psicológica, patrimonial, parará, papá, e simbólica. Simbólica, como eu já disse, é a reprodução de estereótipos e preconceitos. Então, toda vez que alguém vê uma reprodução de estereótipo e preconceito na Argentina, pode prestar queixa, que isso conta ponto contra quem emitiu isso. No Canadá, o governo começou com a TV tardiamente, e como eles falam inglês também, e fica muito perto dos Estados Unidos, eles ficaram com medo de ser invadidos pela produção americana. Aí eles resolveram, o governo é que ia coordenar e regular a mídia. Depois que a empresa nacional se desenvolveu, eles passaram para a empresa nacional o controle da mídia. Aí a gente foi perguntar para as mulheres, para as feministas lá do Canadá, como é que é? Ah, a mulher é fantástica, ela é super mulher, ela faz de tudo, ela trabalha, estuda, tem filho, não tem, parará, faz essas coisas todas. Mas, pensando bem nos últimos anos, ela tem sido predominantemente jovem, magra, loira, de cabelo liso, esvoaçante. Ou seja, quando passou para a mão da indústria, a indústria reproduz o modelo que lhe convém. Mas, ao lado disso, lá tem também cursos de leitura crítica da mídia, que vai desde o 1º grau até a faculdade, né? Para as pessoas entenderem. Eu estou vendo aquilo, por que aquilo está valorizado e o outro não? A quem interessa essa mensagem? O que será que estão querendo dizer e não dizer? Enfim, isso se discute em vários níveis de compreensão na escala toda da educação. Aqui nós não podemos nem discutir questões de gênero, né? Então, vamos, tchan, bora, mais, vamos embora. Bora,
Ok, vamos embora. Digital já foi. Ideologia de gênero. Sim, estão nos impedindo, tanto que cortando a ideologia de gênero, como cortando na educação qualquer reflexão crítica com essa história de escola sem partido. Né? Estatuto da Família, do Nascituro, Bolsa Estupro, eles estão querendo, de novo, dar o que nós chamamos de Bolsa Estupro, e que no Estatuto do Nascituro diz o seguinte: se a mulher tiver um filho, tiver sido estuprada e engravidar, e resolver ter o filho, ela terá direito a uma bolsa até o filho fazer 18 anos. A gente está chamando de bolsa estupro, mas eles voltam e meia, voltam com essa questão. Vamos embora, que isso já foi. Já foi também, nenhum direito a menos e muitos mais, mulher e política. Bom, ainda nós somos o país sul-americano com o menor número de mulheres no Congresso Nacional. Hoje nós temos 30% por lei, necessariamente de candidatas, mas algumas são laranjas. Vamos embora. Mais. Eu estou querendo chegar no... Aqui. Então, Peru é responsabilidade empresarial, mas eles estão com problemas. Argentina eu já falei, Canadá eu já falei, Espanha eu já falei. E cada um desses países tem algum modelito ligeiramente diferente. O país que não tem nada somos nós. Tá? Próximo, eu acho que... Então, isso está discutido na Beleza Impossível, a questão da beleza, e o próximo, na imagem da mulher na mídia, controle social comparado. Certo? Desculpa, falei demais. Gostaria inicialmente de... Oi, está funcionando? Acho que está, né? Pega esse. É o meu? Não, acho que agora deu. Obrigada. Antes de tudo, gostaria de parabenizar pela excelente palestra, sempre fenomenal, doutora Raquel. E fazer algumas pequenas colocações diante disso, que já foi... A questão já foi muito bem explorada, né? Não tem nem o que colocar, mas, de fato, a gente lida com a imagem da mulher não só idealizada, mas extremamente explorada, e é muito difícil lidar com isso desde a infância, né, desde as crianças que se veem representadas ou não representadas, como foi muito bem colocado, e buscam um ideal inatingível, até as mulheres que acabam não conseguindo atingir também esse ideal e acabam tendo problemas psicológicos, psiquiátricos, e também profissionalmente a mulher é apresentada, como foi muito bem colocado na questão do jornalismo, a mulher é sempre apresentada como em um patamar inferior, né, em um patamar subsidiário ao homem, como se não fosse suficientemente competente para exercer as mesmas funções, muito embora às vezes seja até mais qualificada, e isso é visível nos nossos programas, em todos os programas, não só nos telejornais. A procura, muitas vezes, por profissionais para entrevistar, para fazer documentários, para expor na mídia, majoritariamente por profissionais do gênero masculino. E isso é lamentável, mas acho que não deve ser um motivo só para se lamentar, e sim para se combater, né? Para se buscar essa mudança. Feitas essas considerações, abrimos espaços para perguntas, que acredito que tenha vários, para comentários e perguntas, colocações. E eu tenho uma pergunta. O que vocês podem fazer para ajudar a mudar essa situação? Alguém se habilita a responder? Bom. Nada? Ela tem uma ideia, eu estou vendo. Da educação, acredito muito que a gente tem que trabalhar muito a educação e tentar desconstruir isso.
Só para falar de uma ação da Comissão da Mulher do CONDEG, a gente fez uma ação conjunta, que na comissão a gente faz ações articuladas em todos os estados. Então, teve um ano que foi audiências públicas sobre cultura do estupro, e aí todas as defensorias fizeram as audiências públicas, a gente fez um levantamento, né, dessas audiências, e daí surgiu um documento que foram para os defensores gerais, tanto voltado para a instituição, como voltado para a sociedade civil. Depois, num segundo momento, a gente fez um evento chamado A Mulher na Mídia. Alguns estados fizeram, outros ainda não, porque a gente dá um tempo para que todo mundo possa fazer. Então, o Espírito Santo fez, Minas Gerais fez. E de que forma isso ocorria? A gente fazia um evento à defensoria junto com os profissionais de comunicação, então jornalistas, sindicatos de jornalismo. Por quê? A gente começou a observar que as nossas assistidas nos procuravam para pedir ação de indenização por danos morais, às vezes pela forma como a mulher era noticiada na imprensa. Então, uma menina sofreu um feminicídio em São Sebastião, e a irmã dela veio me procurar indignada pela forma como a irmã dela foi retratada. A mãe dela estava na Espanha e só ficou sabendo desse feminicídio, teve que vir para o Brasil, e a mãe só podia ter notícia através da imprensa. E a imprensa tratava a filha como uma garota de programa, que estava, enfim, estereotipando em diversos níveis, sendo extremamente violenta com essa vítima que tinha morrido. E ela falou assim: eles mataram minha irmã uma segunda vez. E ela queria que a gente entrasse com ação de indenização contra esses meios de comunicação que fizeram isso com os danos morais em relação a isso. E aí, por causa dessas matérias, dessas notícias, a gente fez esses eventos, não foi, Wanda? Com a comissão, articulando junto com os jornalistas para sensibilizar os profissionais para uma nova abordagem não estereotipadora, enfim, não violenta, tratando a mulher com respeito. Porque a gente vê nas manchetes de feminicídio extremamente machista, julgando a mulher, enfim, aquelas coisas todas. Acho que essa é uma das coisas que a gente pode fazer enquanto defensorias, enquanto defensoras. Muito legal. E dar visibilidade a isso. Bom, se ninguém tem mais nenhuma colocação, mais nenhuma pergunta, encerramos então esse painel, agradecendo novamente a colaboração da doutora Raquel, parabenizando novamente por essa excelente palestra e agradecendo a presença de todos. Voltaremos em seguida com o próximo painel.